O Vulcão de Tote, capítulo 2. O encontro com seres de outro mundo. A rocha frágil sob seus pés quebrou-se com o peso do seu corpo, e antes que pudesse reagir, Léo sentiu seu corpo sendo puxado para o abismo. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo eco das cavernas do vulcão. Durante o que pareceu uma eternidade, Léo caiu desamparado, até que, por um golpe de sorte, seu corpo foi desviado para dentro de um túnel lateral. Agora, ele não caía livremente, mas escorregava em um túnel estreito e tortuoso que o arrastava cada vez mais para as profundezas. O medo o consumia, o túnel parecia não ter fim e à medida que descia, o calor aumentava de forma insuportável. O ar estava abafado e suas mãos tentavam se agarrar desesperadamente às paredes lisas do túnel, mas era inútil. Ele estava à mercê daquela corrente subterrânea. O calor começou a diminuir de repente, e Léo percebeu que o túnel estava se alargando. O medo agora era substituído por uma estranha sensação de tranquilidade. O túnel finalmente acabou, e ele foi lançado para fora, caindo em um grande salão subterrâneo. A queda foi brusca, e Léo sentiu um impacto forte no chão. A dor foi imediata, mas antes que pudesse processá-la, sua cabeça bateu em algo duro, e tudo escureceu. Não havia como saber quanto tempo ficou desacordado. O silêncio ao redor era absoluto. O que ele não sabia era que aquele lugar onde tinha caído guardava segredos muito mais antigos e perigosos do que ele jamais poderia imaginar. Léo acordou com pequenas criaturas engraçadas ao seu redor, abrindo seus olhos, puxando suas orelhas e, até de forma esquisita, enfiando os dedos na sua boca. Ele tentou se levantar, mas sua cabeça ainda doía e seus músculos estavam pesados. Ao se sentar, viu algumas das criaturas correrem assustadas, enquanto outras riam de maneira infantil. Algumas traziam-lhe água em pequenos recipientes de pedra, enquanto outras se seguravam nas estalactites que pendiam do teto, observando-o com curiosidade. As criaturas eram pequenas, de pele variada de tons de cinza claro, com orelhas pontiagudas e olhos grandes, que brilhavam com um misto de curiosidade e diversão. Algumas usavam a roupa da mesma cor da pele colada ao corpo. Léo olhava para aquele cenário incrédulo, se perguntando onde, ou melhor, em que lugar havia caído. Tentando processar o que estava acontecendo, Léo se lembrou da queda, do calor do túnel e do medo que o consumia enquanto deslizava sem controle. E agora estava ali, em um salão subterrâneo repleto de túneis, e tinha uma iluminação que não sabia de onde vinha, e com seres que pareciam saídos de uma história de fantasia. Onde estou? Ele murmurou quase para si mesmo. As criaturas cochichavam entre si, rindo e olhando para ele, até que um dos seres, que parecia ter a sua idade, se aproximou com passos lentos, sorridente. Seus olhos eram profundos e curiosos. O pequeno olhou para Léo por um longo momento, estudando. Léo piscou, ainda tentando entender tudo aquilo. Como ele tinha chegado ali? Quem eram essas criaturas? Ele sentiu uma onda de dúvida e medo. Eles o chamaram através de sinais para que o seguissem. Léo olhou para o túnel, coração acelerado. Ele sabia que voltar ao hotel era impossível agora, mas a ideia de descer ainda mais naquele mundo desconhecido o aterrorizava. Será que ele encontraria uma saída ou se perderia para sempre nas entranhas do vulcão? E o que essas criaturas fariam se ele decidisse seguir em frente? Léo respirou fundo, suas dúvidas e medos rodopiando em sua mente. Será que as aventuras que ele sempre sonhou estavam à sua frente ou seria este o seu fim? Ele olhou uma última vez para as criaturas, algumas ainda penduradas nas estalactites, outras observando com expectativa. Com um misto de medo e determinação, Léo tomou sua decisão. Levantou-se lentamente com passos hesitantes, começou a caminhar em direção ao túnel escuro, sabendo que, de uma forma ou de outra, sua vida jamais seria a mesma após aquela jornada. Léo, apesar de assustado e confuso, observou que ali era bem claro, mas não conseguia ver de onde viria tanta luz, afinal era uma caverna dentro de um vulcão desativado. Antes de adentrar, olhou para cima e a noite ia alta, muito bem estrelada e azul, então entendia menos ainda de onde viria tanta luz.
Além disso, apesar das lavas, o local era frio e até gostoso de ficar. Não tinha aquele calor insuportável que sentiu quando entrou no vulcão. Mesmo meio desconfiado e com um pouco de medo por serem seres muito diferentes dele, ele lembrou que lhe deram água e cuidaram dele, então não estavam ali para lhe fazer mal. Isso deixou Léo mais confiante e o medo amenizou. Andou junto com os pequenos seres que os chamavam através de sinais e os observando mais de perto e menos confuso, viu que eram mais diferentes do que pensava. A cor deles era cinza claro, seus olhos amendoados, muito redondos com a ponta puxada, e eram grandes. O nariz era bem pequeno e eles tinham 6 dedos na mão, uma boca grande e sempre sorridente. Cabeça oval sem cabelo, pareciam muito simpáticos e felizes. Descobriu que a luz que iluminava o local, para sua admiração, eram de focos de lava de vulcão, e o calor era impossível quando estava perto da lava. Porém, quanto mais longe ficava das lavas e perto dos pequenos seres, era mais fresquinho. O mistério continuava. De onde será que eles teriam vindo? Como viviam ali? O que comiam? Tinham família? Eram do planeta Terra ou de outro planeta? Andaram até um espaço bem maior e mais fresquinho. No outro canto tinha uns focos de lava fumegante. Era lá que pelo jeito cozinhava, pois viu que alguns pegavam caldeirões e colocavam-nos com coisas dentro acima do chão em brasas. E outros, um pouco para frente, banhavam-se em grandes poças d'água fumegante que brotava do chão. Piscinas naturais. Suas camas eram em buracos nas paredes com uma estrutura interna diferente, metálica e muito funcional. Tinham vários aparelhos diferentes e muitas máquinas desenhadas de metal que não conhecia, que ficavam no espaço ao lado. Achou incrível uma delas que fazia crescer em instante várias espigas que pareciam ser milho, mas era diferente. E pelo que havia entendido, fazia o alimento que quisesse em poucos segundos. Seria ótimo ter uma dessas para não ver mais ninguém passando fome no mundo. Mas aqui no planeta Terra ainda não tinham essa tecnologia, então deduziu que não eram seres terrestres. Porém, agora tinha certeza que não poderia se comunicar com eles. Então, o que será que esses seres querem com Léo? Por que o ajudaram? De onde vieram? E o que acontecerá com Léo ali embaixo, sem saber como sair desse vulcão? E esses pequenos seres deixarão ele sair? Será que as aventuras de Léo vão continuar? Ou ficará nas mãos de seres desconhecidos para sempre? Será que irá desbravar as profundezas do vulcão e mergulhar em novas aventuras e descobertas? Quer saber o que realmente acontecerá com Léo em meio ao vulcão com seres desconhecidos? Assista ao próximo capítulo e descobrirá o mundo de aventuras que Léo encontrou. Até a próxima!